A paz do Senhor, amados, mais um vídeo que vai edificar a tua vida. Eu já peço desculpas pela voz, eu não tô bem, a garganta tá infeccionada, tá inflamada. E eu tentei por esses dias ficar um pouco tranquila para ver se descansa, mas ainda não passou. Mas eu precisava fazer esse vídeo hoje porque o Senhor tem incomodado o meu coração. Porque muitas e muitas pessoas têm vivido algo sem entender o que está acontecendo, ou muitas pessoas têm vivido e lutado e não sabem se podem ou não lutar pela restauração do casamento com um narcisista. E quando a gente vai ouvir essa palavra narcisista, a gente dá um medo, dá um susto. O que é o transtorno de personalidade narcisista? A autoestima, eles têm autoestima pela aparência, tem insegurança, dependência de afeto e amor do outro para manter sentido na vida deles. E ao mesmo tempo, eles não se preocupam com a necessidade do outro. Eles têm a sensação que a pessoa tem obrigação de servir, a obrigação de amar eles, a obrigação de cuidar, mas eles não querem abrir mão das coisas que eles gostam, das coisas que eles querem no momento para fazer a outra pessoa feliz. E se relacionar com um narcisista é um leque de informações que talvez ou vocês ainda não têm ou está sendo desencontrado. Lembrando que o diagnóstico de uma pessoa com transtorno de personalidade narcisista só pode ser feita por um profissional da área. Então, diagnosticar mesmo, nós não podemos falar ele tem personalidade, ela tem personalidade, transtorno de personalidade narcisista. O que nós podemos fazer é compreender, que uma pessoa ela tem esse transtorno e orar para que Deus mude o coração. E eu tenho ouvido muitas pessoas falando que não vale a pena lutar, que eles não mudam, eles não são seres de Deus, que são seres de outro mundo, que são seres das trevas, são diabólicos, demoníacos. E amados, hoje essa palavra vai ser direcionada para você. Primeiro, eu quero falar um pouquinho sobre a personalidade, sobre esse transtorno de personalidade narcisista. Esse transtorno, ele vem recorrente a algum trauma na infância, algo causado ou pelos pais, ou algo causado pela perda de alguém. E essa pessoa, ela acaba crescendo num distúrbio, assim, muito grande. Ela se perde dentro dela mesma. Nada faz essa pessoa ser feliz. Existem várias etapas de um relacionamento com uma pessoa dessa forma. Existem pais narcisistas, existem maridos, existem filhos narcisistas. Então, hoje nós iremos falar do cônjuge narcisista. Sempre um relacionamento com um narcisista, no começo ele vai ser aquele love bomb, Que a gente fala aquele jato de amor, aquilo que é muito intenso, um relacionamento que começa com muita intensidade, um relacionamento que acaba acontecendo muito rápido, sabe? É presente, é carinho, é afeto, são palavras que você fala assim, gente, eu encontrei o príncipe e a princesa encantada. E é uma pessoa que tá me fazendo de tudo, presentes ali. Só que quando essa pessoa entende que você está na dela, que você se apaixonou, que você está ali se apaixonando, ela acaba começando a te desvalorizar. E pessoas com personalidade narcisistas, elas têm a tendência de procurar pessoas carentes, pessoas que tiveram um passado que foi machucado no passado, pessoas que talvez não tinham um relacionamento muito bom com os pais, são pessoas que elas querem ter um relacionamento mais rápido, assim, de morar junto, de casar, de apressar as coisas, e elas acabam dependendo demais
da outra pessoa. E com o tempo elas sugam essa pessoa. Por quê? Aquele love bomb, que é o início do relacionamento com o narcisista, ele acontece com aquele, sabe, com tanto amor, tanta intensidade, que você fala, eu encontrei o meu amor, o meu príncipe encantado, minha princesa, a minha vida. Só que ao decorrer do tempo, esse amor ele vai se colocando de lado, essa pessoa muda. E ela vai vendo, como eu falei no começo, que você já está na dela, que você já está ali bem assim com ela. E ela começa a fazer o seguinte, ela começa a te maltratar com palavras, com atitudes. Pessoas com personalidade narcisistas, ou elas gostam muito de sexo, ou elas fazem greve de sexo. Isso para te punir. Todas as vezes que você fala palavras que não são palavras que aquela pessoa se agradou, ela vai te tratar mal. Pessoas com personalidade narcisista, às vezes, pode ter alguns vícios por jogo, vícios por pornografia, por drogas, por bebida alcoólica. Elas podem ultrapassar limites, né? Tanto de agressão emocional ali, no verbal, quanto de agressão física. São pessoas que pela sociedade, por estudos médicos, são pessoas perigosas. Existem vários tipos de narcisistas, tem sociopatas, tem vários tipos, gente. Tem aqueles mais incumbidos, sabe? Que não demonstram, que na frente de todo mundo te trata maravilhosamente, a pessoa perfeita. Mas quando tá só vocês, te trata como se fosse uma pessoa que, assim, te trata como um lixo. Essa é a palavra que a gente vai falar. E isso é muito perigoso no mundo espiritual, porque são pessoas que elas têm uma fraqueza já vinda de berço. Então o inimigo ele encontra fraquezas nela e ele se apossa delas. E faz com que outra pessoa acaba sendo sugada por isso. As alegrias, energias, aquilo que você gostava e não consegue mais se encontrar, você perde a sua essência, você perde a sua identidade nessa pessoa. E eu não vou levantar tantas coisas assim sobre a personalidade, porque eu acredito que vocês vão ter a curiosidade de pesquisar, porque se você encontrou alguma característica do que eu falei aqui no seu marido, na sua esposa, estude mais sobre, mas tomem cuidado com canais de restauração que falam sobre isso, falando que você não deve lutar ou que você deve abandonar a pessoa. Amados, é bem complicado essa situação, porque não se deve aceitar essas pessoas de qualquer forma. Se Deus mandou você lutar pelo seu marido, pela sua esposa, que tem essa personalidade, é uma doença, é como se fosse uma doença, um transtorno de bipolaridade, um transtorno que precisa ser tratado, só que eles não reconhecem quem tem isso. Eles nunca vão reconhecer. São pessoas que traem com facilidade, pessoas que magoam, pessoas que têm posse, quer tomar posse de você, ciumentas, pessoas que não deixam você olhar para a direita nem para a esquerda, que te culpam por coisas que você nem fez. E isso é algo que está dentro da cabeça delas. E é diabólico, sim. O inimigo, ele trabalha dentro disso. Eu venho há meses estudando sobre transtorno de personalidade narcisista. E hoje o Senhor me incomodou para fazer esse vídeo para vocês. Eu tô sem voz quase, mas eu precisava trazer essa palavra, porque muitas pessoas já estão desanimando de lutar por um cônjuge com esse transtorno. E eu queria dizer para vocês, não deixem de lutar pela família. Se o Senhor falou para você que é para você lutar, se o próprio Deus falou para você não abandonar, que é para você estar do lado dessa pessoa, é para lutar. Embora muitos falam que não vale a pena, Deus muda qualquer coração. Olha o que a palavra do Senhor fala, e gente, o que a gente tem que acreditar na palavra do Senhor. Então, lá em Atos 10, 34 até o 44 fala o seguinte: então falou Pedro dizendo:
reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Cristo. Mas a gente vai falar assim, mas espera aí, essa pessoa que tem transtorno narcisista, ela não vai mudar. Gente, eu atendo muitas pessoas nos aconselhamentos que eram pessoas que Deus restaurou a vida, pessoas que eram narcisistas, pessoas diagnosticadas com esse transtorno e que Deus restaurou, Deus mudou o coração dessas pessoas, amados. Essas pessoas, elas são tristes por dentro, elas são vazias, elas têm um vazio dentro delas que elas não conhecem, elas não sabem como. Muitos dentro da igreja, tá? Muitos dentro da igreja. Muitos demonstram que não é para poder conquistar algo ou conseguir algo. E quando elas são descobertas, elas acabam tendo reações contrárias, reações de raiva. E já vou falar sobre os cuidados que você precisa tomar ao lutar por restauração com um narcisista. Lá em Ezequiel 33:11 fala o seguinte: diga-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Os narcisistas são mortos vivos. São pessoas que andam, pessoas que comem, que dormem, que na verdade eles nem dormem direito. São pessoas que quase não conseguem dormir. São pessoas que eles têm muito problema para dormir porque a mente deles não sossega, a cabeça deles não para. Muitos têm que usar droga, muitos têm que beber porque a cabeça não para, gente, não para. Maltratam mãe, maltratam pai, maltratam filho, maltratam a esposa, o marido. São pessoas que não conseguem encontrar felicidade de modo nenhum. Mas Deus vê eles como alma que precisa de Deus, precisa dele. E lá em Romanos 6:23 fala o seguinte: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Assim como Deus falou que ele não tem prazer na morte do ímpio, ele tá falando, lute. Só que eu quero fazer um apelo aqui pra vocês. Não aceitem, porque eles vão tentar. Eles vão sair de cena por um tempo, mas eles vão voltar. Quando eles voltarem, se não tiver restaurado, se não tiver mudado verdadeiramente, não aceitem, porque vai começar um ciclo que vai só se renovando. Vai ser aquele love bomb, depois vai ser aquela parte em que eles vão te machucar. Então, amados, só aceitem de volta quando Deus te mostrar que realmente houve a mudança, para que você não se machuque. Para que você não se machuque, eu não falo só na questão do sentimento, mas questão física também. Como eu disse, muitos partem para agressão, seja por uso de drogas, seja por agressão verbal. Nada tá bom, nunca estão satisfeitos, te magoam. Aí você pergunta, nossa, depois de tudo isso que eu ouvi, vale a pena lutar? São almas que precisam de Jesus. São pessoas que precisam de amor, que precisam de Cristo, que reconheçam que Jesus é o Deus que muda decreto, muda nações, muda vidas, muda caminhos, muda tudo. E, amados, eu não vejo como pessoas perdidas, eu não consigo ver um narcisista como uma pessoa perdida. Eles só precisam encontrar Jesus verdadeiramente. Eu sei que muitos estão dentro da igreja. Hoje, estudando tanto sobre esse assunto, sobre esse transtorno, eu consigo identificar muitos narcisistas andando por aí. Muitos. E é triste quando a gente vê mães narcisistas, filhos narcisistas que machucam os pais, maridos, esposas, mas nós precisamos todos os dias acreditar que Jesus, ele muda os caminhos, ele muda a direção do vento ao nosso favor. Então não deixe de lutar, mas tenha certeza de que
É Jesus que está trazendo de volta restaurado e curado. Não aceite mais como era, porque esse ciclo só vai se renovar. Satanás usa essas pessoas para acabar com a sua vida. Não deixe. Por isso que você precisa lutar pela restauração, pela mudança verdadeira. Não queira só de volta da forma que tá. Não aceite de volta da forma que está. Esse vídeo foi muito complicado gravar, muita dor na garganta, mas foi necessário para que vocês entendessem o quanto é perigoso esse transtorno, que tem cura sim. Eu já atendi muitas pessoas com esse transtorno, que são pessoas hoje que lutam por restauração verdadeiramente, que mudaram de verdade. Que Deus possa te abençoar e te guardar. Fiquem todos na paz, amados.